Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o primeiro episódio do OperaCast, o podcast oficial da Ópera Capital. Um espaço dedicado para falar sobre empreendedorismo, inovação, liderança e tudo aquilo que envolve o mundo dos negócios com propósito e alta performance. Eu sou Andréia Raif, jornalista, e hoje eu tenho a honra de receber Gustavo Hoveder, CEO e fundador da Ópera Capital. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Prazer te receber aqui. Obrigado, André. Obrigado pela recepção e obrigado pela conversa. Bom, para a gente começar, conta pra gente qual é o objetivo desse podcast, o que a gente vai encontrar por aqui e como que surgiu essa ideia. Legal, vamos lá. O OperaCast vem de um sonho que a gente tinha dentro de casa aqui, de transformar tudo aquilo que a gente vê no dia a dia das empresas, que são nossos clientes, e o que acontece aqui dentro também, de poder levar para o mercado lá fora e de mostrar que aqui a vida acontece de uma maneira verdadeira. Que o que a gente fala lá fora é o que acontece aqui dentro e vice-versa. Então, a nossa grande ideia de botar o OperaCast no ar é mostrar o quanto a gente é dedicado e o quanto a gente é focado no cliente e quanto a gente gostaria de levar isso para fora. E também para dar suporte para o nosso time comercial, de material, de disponibilidade e de conversa com eles para mostrar o que a gente pode fazer diferente pelo cliente. Então esse é o grande objetivo e o grande propósito do OperaCast. E na prática, o que as pessoas vão ver por aqui? Primeiro vão ver vida real, né? Quando a gente pensou em fazer isso, a gente sempre falou, cara, tem que ter vida real. O que acontece lá fora, o que acontece dentro do nosso negócio, precisa ser episódio do OperaCast. Não adianta a gente vir aqui fantasiar ou falar coisas que não fazem sentido ou falar coisa bonita, que isso é o que a gente mais vê por aí. Então a gente quer trazer vida prática, vida real e mostrar o que o cliente sente de dor, o que a gente tem de solução e o que a gente também sente de dor, empreendendo, liderando e levando crédito para esse Brasil afora. Certo, e falando agora então justamente sobre empreender, a sua trajetória como empreendedor. Conta pra gente como tudo começou. Bom, vamos lá, eu venho de uma família onde o meu pai sempre foi muito empreendedor e pouco disciplinado, tinha várias ideias, sempre botava elas em prática, mas não tinha disciplina de fazer elas acontecerem. E num dos negócios deles, que era um bar que ele teve aqui na nossa cidade, eu o ajudei durante um bom tempo, e aquilo sempre me chamou a atenção, de você ter o poder de decisão na sua mão, de como tratar o cliente, de como ser tratado, de como levar o sustento para sua família. Desde aquele momento eu decidi que a minha vida seria do outro lado do balcão, ou seja, empreendendo, fazendo coisa diferente, liderando pessoas, inspirando pessoas e tomando as minhas próprias decisões para melhorar a vida das pessoas. Então isso sempre foi uma coisa que para mim estava muito claro na minha trajetória. E na sua trajetória, houve algum ponto de virada, algum ponto decisivo que fez com que você soubesse que você estava no caminho certo? Bom, acho que estar aqui me dá a certeza e a tranquilidade de que a gente está no caminho. Estar rodeado pelas pessoas que a gente tem no nosso time também me dá uma certa tranquilidade. Mas a gente passou por muitos desafios ao longo desse tempo, né? O primeiro desafio que eu enfrentei foi sair do mundo da CLT e empreender num antigo negócio que a gente tinha. Então, a gente sempre fala que quer tomar coragem, mas nunca tem essa coragem. Tem uma série de literaturas te ajudando, te orientando, mas no fim a porta só abre por dentro. É você que tem que tomar coragem de empreender. Então lá em 2011 eu tomei essa decisão, tinha uma posição muito interessante dentro do banco, era respeitado, tinha uma boa estrutura e acabei saindo do banco para abrir o nosso primeiro fundo lá em 2011. E esse foi um ponto de virada muito forte, porque você sai da zona de conforto, né, onde você é respeitado, onde você tem um panorama de liderança, e você vai para um negócio onde eu me deparei com uma calculadora, com meu celular e uma mesa e muita vontade de fazer acontecer. E hoje estou aqui. E falando um pouquinho então desses desafios, conta pra gente quais são os principais desafios de empreender. Para mim o primeiro desafio é a gente inspirar as pessoas, né? Porque eu sempre falei que as pessoas acreditam no sonho de outras pessoas. Então a minha missão aqui como líder é contratar para o sonho e não para a meta. Quem está aqui está para um sonho grande, não para a meta, não para a tarefa. Mas o que é difícil nesse modelo é a gente fazer com que as pessoas se inspirem e tomem atitude. E aí eu gosto sempre de falar que disciplina arrasta a atitude. E é isso que a gente faz aqui dentro. Inspira as pessoas para que elas possam ter atitude de transformar as suas próprias vidas. E nós, como líderes, temos o desafio de transformar essas pessoas. Quando elas entram aqui, elas precisam sair melhores do que elas entraram. E esse é o nosso principal objetivo e esse é o propósito. Transformar a vida das pessoas. Seja ela cliente, seja ela colaborador, seja ela parceiro de negócio, ou seja as pessoas que a gente se relaciona no dia a dia. Então esse é o grande propósito e é por isso que eu estou aqui.
E você já liderou várias equipes. Conta pra gente quais foram os principais aprendizados que você trouxe nessa caminhada enquanto líder. Bom, o principal aprendizado é sobre cultura, né? E é uma frase que eu uso aqui na Opera e faço questão de levar no meu dia a dia. Cultura é aquilo que você tolera. Então, para liderar, seja uma equipe de 5 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas, a cultura é aquilo que você transmite, aquilo que você tolera. O comportamento de hoje, ele vai ser uma lei amanhã. Então, o grande desafio é isso, é cuidar da cultura do seu negócio. E quando você cuida da cultura do seu negócio, isso emana dentro do dia a dia. E aí você não precisa escrever na parede, você não precisa colocar no papel, você não precisa fazer as pessoas decorarem, porque a cultura é aquilo que elas sentem, é aquilo que elas respiram dentro do negócio. E é esse o maior desafio de todo gestor, fazer com que a cultura seja sentida e não educada, né? Ou seja, isso não é uma seita. Cultura é aquilo que você sente dentro do seu negócio. E é exatamente isso que eu acredito. Então esse é o maior desafio, fazer com que as pessoas transpirem a nossa cultura e nós, como líderes, devemos dar o exemplo dessa cultura. Bom, e falando agora um pouquinho em Ópera Capital, conta pra gente o que é a Ópera e o que ela faz. Legal, André. Vou te falar um pouquinho de como a gente nasceu. Eu venho de uma história, então, de mercado financeiro de aproximadamente 20 anos. Passamos por um outro fundo no passado, fizemos o phase out, vendemos esse fundo, mas ainda tínhamos um hiato de transformar o mercado de crédito. A gente ainda tinha muita vontade de fazer um negócio que realmente mudasse a vida do cliente lá na ponta. E quando a gente resolveu montar a Ópera lá atrás, em setembro de 21, a gente pensou em montar um negócio que realmente colocasse o cliente no centro. Porque fazer crédito, falar de operações de crédito, a gente sempre está falando de papel, a gente está falando de histórico, a gente está falando de índice de liquidez, está falando de balanço, e isso para nós a gente sempre sentiu que era passado. A gente sempre quis falar para o cliente, colocando ele no centro das atenções e fazendo com que esse relacionamento se perdurasse. Então a Ópera nasceu como um FDIC, trabalhando com operação de recebíveis, e hoje eu falo que a gente não é um FDIC, a gente não é um banco, a gente não é nada, a gente é um propulsor para o cliente crescer. Quando o cliente pensa em crescer, ele precisa lembrar do nome da Ópera, e a gente está aqui para auxiliá-lo nesse crescimento, tanto que o nosso propósito para o cliente a gente está aqui para impulsioná-lo, e é isso que eu tento transmitir para todos os nossos 3.500 clientes e os quase 11.000 clientes que nós visitamos ao longo desses 4 anos de história, de que eles podem contar conosco no momento bom e no momento ruim. Porque em crédito, ou você está bom ou você está ruim. Você não é ruim ou é bom. Isso é momentâneo. E a gente está aqui para atender. Eu uso uma metáfora que a gente ouvia muito na época que eu trabalhava no banco, e dizia, quando chove, o banco tira o meu guarda-chuva. E isso sempre me marcou. E eu sempre falo para o meu time comercial, cara, nós vamos estar com o cliente no dia ruim dele e no dia bom, porque isso vai gerar vínculo, relacionamento, e dificilmente ele vai esquecer quem estendeu a mão para ele no momento mais difícil. Então é isso que a gente faz aqui. A gente está pronto para ajudar o cliente a crescer. E você vê isso como um diferencial hoje? Que outros diferenciais você vê da Ópera? O principal diferencial que eu vejo da Ópera é esse propósito de colocar o cliente no centro, proximidade, né? O nosso time está muito próximo do cliente, o nosso time, eu sempre falo que ele está com o dedo no pulso do cliente, então eu estou medindo o batimento do meu cliente todos os dias, porque o nosso gerente está lá na ponta, está fazendo isso acontecer. A gente fala aqui internamente que nós não somos apaixonados pelo processo, o processo faz parte do nosso modelo de negócio, mas ele não é a nossa paixão é o cliente. Então a gente está todo momento remodelando a nossa estrutura para que ela seja cada vez mais ágil, cada vez mais dinâmica e cada vez mais essencial para o cliente. E a gente tem um diferencial aqui que não tem em lugar nenhum, que é pessoas. O time que a gente criou, a estrutura que está aqui, a gente tem um dos nossos temas e um dos nossos valores é que cuidamos das pessoas, o trabalho pode ser divertido, aproveite. Então o time que nós constituímos aqui, o time que joga junto esse jogo é diferente. E isso o cliente não vai encontrar em lugar nenhum, porque ele sente isso em cada contato que ele tem com a nossa estrutura. Então, realmente, o nosso time é muito diferente do que a gente vê no mercado, porque eles estão focados no cliente, estão de olho no cliente e estão transformando esse mercado de crédito pensando no cliente. De uma maneira mais humanizada. 100% humanizado. Bom, e falando um pouquinho sobre os desafios pelos quais a Ópera passou desde que ela começou, conta pra gente. Vamos lá, a gente nasceu para resolver um grande problema do cliente, que é ter um acesso ao crédito mais humanizado, como você falou, e a gente cresceu muito rápido, né? Nós começamos em setembro de 21 com uma operação de aproximadamente
20 milhões, que esse era o nosso número, né, como nós já vimos de um outro fundo e tínhamos encerrado a nossa operação lá, a gente falou, pô, fazer uma operação mais calminha, uma operação menor, e a gente vai crescendo ao longo do tempo. Fato é que se passaram 4 anos e aí hoje a gente está aproximadamente com um patrimônio líquido de 650 milhões, atendendo 3.000 clientes no Brasil inteiro, chegando próximo dos 200 funcionários. Ou seja, então essa nossa trajetória de crescimento rápido, a gente dobra e triplica a cada ano. Isso traz um desafio gigantesco, porque a gente não consegue preparar as pessoas nessa velocidade. Então a gente constrói o avião voando e as pessoas vão entrando voando e a gente vai abastecendo e o avião não perde altitude, não perde velocidade. Então ao longo desses 4 anos de história, esse crescimento nos exigiu treinar as pessoas com mais velocidade, colocar as pessoas no lugar certo. E aí vem uma coisa que eu acredito muito, nós gestores estamos o tempo todo prospectando pessoas. Se você vai no mercado, você está prospectando pessoas. Se você vai num restaurante, você está prospectando pessoas. Se você vai num cliente, você está prospectando pessoas. E prospectar pessoas é colocar as pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa. Com isso, você ganha velocidade. Então, quando eu vou conversar com algum empresário, que ele me fala assim, Gustavo, a maior dificuldade aqui é pessoas, ninguém quer trabalhar. Eu falei, cara, muda o jogo. Seja uma empresa atrativa. Faça com que as pessoas queiram estar no teu time e mude essa cultura de que você tem que... as pessoas têm que atrair você. Ao contrário, nós temos que criar uma estrutura que as pessoas se sintam atraídas. Porque no fim do dia, nós somos escolhidos. Né? O nosso CPF que é escolhido. Eu lembro que há algum tempo atrás eu fiz um podcast num veículo de comunicação aqui. Uma pessoa escutou, viu que eu falo muito sobre ter brilho no olho, né? Eu digo, pô, pra mim a maior capacidade do ser humano é brilho no olho, porque isso eu não consigo colocar no meu liderado. Isso tá embutido nele. Quando ele tem brilho no olho, ele vai se dar bem em qualquer lugar, porque isso é a vontade dele fazer. E aí essa pessoa escutou, tava numa outra instituição e falou, puta, eu tenho esse brilho no olho, vou lá pra Ópera. E tá aqui hoje e trouxe mais algumas pessoas para trabalhar com a gente. Então, a nossa missão de líder é isso, prospectar pessoas o tempo inteiro, porque aí você ganha velocidade e o crescimento não se torna uma dor, não se torna um problema. Agora, quando você não tem equipe, você não vai conseguir crescer, você fica sempre no mesmo lugar e fica culpando as pessoas ou a falta de pessoas pelo crescimento. Quando você vai no lugar certo, quando você fala com as pessoas certas, você encontra. E aqui no meu time, cara, tem pessoas que já foram meus alunos, tem pessoas que a gente esbarrou em cliente, tem pessoas que trabalhavam em outros segmentos completamente diferentes desse e a gente olhou, viu o brilho no olho e entendeu que essa pessoa podia fazer diferente. Tem aqui amigos de infância, tem amigos que cruzaram com a gente a vida inteira, que no fim do dia é isso. É as pessoas certas, fazendo a coisa certa, no lugar certo, e eu acredito muito nisso. Bom, então você também acredita que a alta performance tem relação direta com uma boa liderança, é isso? Primeiro, eu acho que a boa liderança é dar capacidade para as pessoas performarem. Né? Quando eu, como líder, dou capacidade para o meu time performar, muda o jogo. Agora, quando eu não dou meios, né, e objetivos para ele performarem, não vai performar. O performar por performar não tem graça. O performar é mudar a vida das pessoas. Quando você tem um time que performa, ele ganha mais, ele cresce, ele tem condição de comprar uma casa, ele tem condição de comprar um carro, ele tem condição de dar uma educação melhor para o filho dele, ele tem condição de levar a esposa dele para passear, ele faz coisas fantásticas com a performance dele. E é isso que muda o jogo. Agora, se a performance dele for para entregar um número dentro da operação, perde o sentido. E aí não vai ter brilho no olho que aguente essa performance. Então, a performance ela precisa acontecer quando a tua equipe entende que essa performance bota o maior elogio no mundo, que é dinheiro no bolso. Eu sempre falo isso, que o melhor elogio do mundo é dinheiro no bolso. E aí transformar a vida das pessoas é isso. É fazer com que elas realizem os seus sonhos dentro da estrutura e performando. Quando o teu time está preocupado com a meta, ele não performa. Quando ele está preocupado com o sonho grande, ele performa. E como você enxerga o papel do líder na construção de um ambiente de alta performance? Bom, para mim, o primeiro papel do líder é inspirar as pessoas, né? Quando ele vai dar uma missão para esse time, para essas pessoas, as pessoas precisam olhar para essa missão e dizer, puta, eu vou mudar o jogo entregando isso. E quando o líder inspira isso, ele faz com que as pessoas se apaixonem pela tarefa. E aí o resultado vai acontecer. Então, acho que o grande objetivo de um líder é inspirar essas pessoas a fazer mais, a fazer melhor. E, de novo, disciplina. Né? O líder disciplinado tem uma equipe disciplinada e o resultado vai acontecer. Agora, quando o líder não tem disciplina, não tem metodologia,
dificilmente ele vai conseguir entregar o resultado. Ele pode ser um gênio que vai entregar por um determinado momento, mas um gênio sozinho não chega a lugar nenhum. Então ele vai precisar muito do time dele. Para fazer isso, ele precisa inspirar essas pessoas a serem cada dia melhores. Eu acho que esse é o grande... O que eu acredito muito que faz a diferença na vida de um líder. E disciplina, disciplina, disciplina. Estudar, 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 né? Minha esposa sempre fala muito, e ela fala, Gustavo, você tem que falar para as pessoas que é isso que acontece. Eu falei, sim, é isso que acontece. A gente precisa estudar todos os dias, a gente precisa ler muito, a gente precisa ser curioso. Eu sempre gosto disso. A gente precisa ser curioso. Quanto mais curioso a gente é, mais informação a gente tem, mais atrativo a gente é, mais as pessoas gostam de falar com a gente, mais o cliente gosta de falar com a gente. E isso demanda dedicação. Nós, brasileiros, vivemos uma era de resultado fácil, prático. Não é à toa, né, que o mundo das bets está aí. Porque o brasileiro é o povo que mais quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Então, quando você vai perguntar para uma pessoa, o que você vai fazer quando eu ganhar na Mega Sena? Eu vou parar de trabalhar. Puta, não merece ganhar na Mega Sena. Porque nada supera o trabalho. Se você trabalha, o resultado acontece. E nós, como líderes, precisamos deixar isso claro para o time. Cara, o trabalho vai vencer. O trabalho entrega resultado. Se você quer atalho, você chega no momento 1, no momento 2, no momento 3, você tropeça. Porque o atalho sempre é o caminho mais curto para o preguiçoso, né? E a gente tem essa capacidade como líder de mostrar para eles que, sim, a gente vai ser o primeiro a chegar, o último a sair, vai ajudar, vai dar suporte, vai entender, mas nós temos a obrigação de levar para eles mais informação qualificada, mais estudo, mais oportunidade de crescimento, e é isso que eu faço durante a minha vida inteira, estudar, ser curioso, buscar várias fontes de informação e trazer isso para o meu time, porque conhecimento sem compartilhar não faz sentido, e nós como líderes precisamos compartilhar conhecimento, acho que isso é fundamental. Bom, e agora falando um pouquinho sobre futuro, quais são os próximos passos para a Opera, quais são as expectativas para o futuro? Bom, recentemente a gente fez um M&A com o Banco BS2, né? Fizemos uma joint venture porque a Opera sempre foi um grande parceiro de crédito dos clientes e um grande parceiro para o crescimento, mas a gente entendeu que a gente precisava mais. Precisava ter mais produto, precisava ter mais oferta de crédito para o cliente. E em outubro do ano passado a gente fez uma joint venture com o banco que acredita que nos próximos 2 anos a gente deva chegar numa operação de aproximadamente 2 bi de reais com 10 mil clientes. Então nós estamos aqui num franco crescimento, buscando cada vez mais achar as pessoas certas, e eu volto a falar, e todas as falas que eu faço, eu sempre digo, se em algum momento alguém que está ouvindo isso aqui gostou do que ouviu, cara, levanta a mão que nós vamos te achar e vem para cá. Então essa é a nossa grande vontade. A Opera passa por um processo de transformação. Para mim é um mantra, o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para frente. Então a gente precisa se reinventar, está se reinventando, o nosso modelo de gestão está se reinventando. Eu sou um apaixonado por inovação e por tecnologia, então estou sempre buscando coisas que ajudem a nós a atender melhor o cliente, responder ele mais rápido, mas principalmente eliminar processo, né? Quando a gente entende que a tecnologia é uma ferramenta para eliminar processo e a gente está mais próximo do cliente, ter mais tempo para falar com o cliente, eu digo, não é tempo para mandar mensagem para o cliente, que mandar mensagem para o cliente todo mundo manda. A gente precisa ter tempo para ligar para ele, que ninguém liga. Recentemente fui ligar para uma pessoa que trabalha conosco, minha esposa estava junto, eu liguei para ela para dar os parabéns, ela falou, Gustavo, uma ligação faz toda a diferença. Eu falei, é isso. A gente precisa estar disponível para ligar para quem precisa e para quem a gente precisa falar, e quem recebe essa ligação muda o jogo. Então, melhorar a tecnologia para disparar mais mensagem não é o nosso negócio. Aqui é melhorar a tecnologia para deixar as pessoas disponíveis para falar com o cliente. Então, a gente está em franco crescimento, nós estamos em 75 pessoas na área comercial, tem um objetivo de chegar no ano que vem com 150 pessoas só na área comercial. Estamos abrindo praças em Vitória, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Goiânia, em Minas, na Bahia. Então, a expansão está grande e o nosso maior desejo é que a gente consiga atrair as melhores pessoas para essas posições para ajudar a gente a crescer. E agora falando em futuro do OperaCast, o que vem por aí, os próximos episódios você vai conduzir, que convidados você deve trazer, você pode dar? Bom, eu queria conduzir todos porque eu adoro falar e para mim isso aqui é uma paixão, falar daquilo que eu gosto, do que eu sei fazer, então vou tentar conduzir uma boa parte deles e aproveitar meu tempo para passar um pouco da minha experiência, do que eu vivo no dia a dia para a nossa audiência.
eu espero trazer, primeiro, gente real, com história real. Eu não quero trazer aqui o filhinho que ganhou do papai uma bicicleta e ficou com aquela bicicleta e hoje acha que faz grandes coisas. Eu quero trazer aqui pessoas que se desenvolveram, cresceram, trabalharam, entregaram e fizeram resultado. Quero trazer aquele empresário que está passando por dificuldade, que vem trazer problemas reais que ele enfrenta no dia a dia. Quero trazer pessoas do nosso time para contar suas histórias de evolução, crescimento e dores dentro de um negócio em franca expansão. Quero trazer amigos que me inspiraram ao longo desse tempo. Eu tive vários amigos que me inspiraram, vários amigos que me trouxeram até aqui, quero trazê-los aqui. E principalmente trazer informação, né, para a nossa audiência de relevância, de qualidade, mas principalmente sem jargão, sem coisinha pronta, trazer vida real, trazer coisa boa, trazer... Eu falo, o que aconteceu lá na mesa de operação tem que estar aqui, o que aconteceu na área comercial tem que estar aqui. Puta, fomos numa visita, vimos um negócio diferente, cara, tem que estar aqui para a gente trazer para a audiência, porque eu acho que isso é vida real e a gente está aqui para fazer isso. E agora, para a gente finalizar, para quem nos escuta, que mensagem você gostaria de deixar para quem quer se inspirar, para quem quer empreender? Bom, acho que é uma coisa que eu já falei antes, que eu queria levar isso para as pessoas: nada vence o trabalho, não tem caminho para o sucesso, não tem receita do sucesso. O que a gente mais vê hoje é pessoas buscando a fórmula mágica do sucesso. E isso é o que eu mais vejo as pessoas me perguntarem e eu vou responder aqui. As pessoas me perguntam, Gustavo, qual é a fórmula mágica do trabalho? Trabalho do sucesso. Trabalho, mais visita, mais dedicação, mais estudo, igual resultado. Não tem outra. Talvez, Gustavo, mas isso pode alterar os fatores? Não, não altera os fatores. É trabalho em primeiro lugar, é dedicação, é disciplina, é entrega, é fazer acontecer. Ninguém que passou pelo que a gente passou de crescimento não abdicou de vários sábados, de vários domingos, de várias presenças com a sua família para chegar aonde chegou. Se aquela historinha de que chegou até aqui dando curso de como vender curso, essa história um dia acaba. O mundo precisa de gente real e nós somos reais. Empreendedor é empreendedor de vida real. É o que sabe o que é pagar uma folha de pagamento, o quanto é difícil contratar uma boa pessoa, o quanto é difícil inspirar uma pessoa quando nem mesmo você está inspirado e você está disciplinado e focado no resultado. Então, galera, não tem outro fator. É trabalho, trabalho e trabalho. Gustavo, obrigada pelo teu tempo, obrigada por todas essas informações e boa sorte por aqui e pelo futuro do OperaCast também. Muito obrigado pela disposição de falar com a gente hoje. Imagina, obrigada também. E para você que nos acompanhou, fique atento até o próximo OperaCast.